Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um podcast Nutri Sem Filtro. Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui com mais um podcast Nutri Sem Filtro e a gente tem um convidado aqui muito especial, um amigo meu, né, que é o Dr. Rodrigo Bruno. Olá, Rodrigo. Oi, Sabrina. Oi, tudo bom? Hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que é muito comum, né, entre as pessoas, que é a constipação intestinal, ou prisão de ventre, mais comumente Mais falando, comum, né? E o Rodrigo... Você é procto, Rodrigo? Sou. Eu sou coloproctologista. E uma especialidade que, dentre todas a medicina, é uma mais recente, vamos dizer assim. Antes não existia, então? Ela veio da cirurgia geral, né? Tá. E a cirurgia geral acabou se dividindo em cirurgia do aparelho digestivo alto, que é estômago, esôfago. E a coloproctologia acabou ficando mais a parte do aparelho digestivo baixo, que é intestino fino, intestino grosso. E a gente acaba tratando essas patologias, né? Essas doenças do aparelho digestivo baixo. Mas aí você faz um curso, é uma residência? É uma residência à parte. A gente Ah, acabou agora fazendo a cirurgia geral, que é os 2 anos básicos que eu fiz. Eu acabei fazendo até 1 ano a mais de cirurgia geral avançada, que hoje são 4. Eu fiz 3, né? Eu fiz cirurgia geral avançada, e depois eu fiz mais coloproctologia para poder complementar a cirurgia geral. Tá. E aí fica mais a parte do aparelho digestivo baixo. A gente fala intestino delgado, cólon, reto e ânus. Tá. E a constipação está dentro desses problemas que a gente trata. Antes eu queria só perguntar assim um pouquinho para você essa parte da anatomia do intestino, né? Sim. Como é o intestino, assim, o tamanho? A gente tem, é muito variável, né? Mas assim, a gente tem aparelho digestivo, o aparelho digestivo, o aparelho digestório, que às vezes tem algumas pessoas falando, né? Começa a boca, né? Laringe, faringe, esôfago, que é a parte que a gente vai deglutina, vem o estômago, aí vem o intestino fino, que tem aproximadamente de 5 a 7 metros, que às vezes a gente acaba tendo dependendo da pessoa. Entra no intestino grosso, que tem 1,5 metro em média. Tá. O reto, que é a parte final, e o ânus e o aparelho, né, digestivo acaba completando com a região do ânus, que é a parte de baixo. Tá. Então a gente tem esse aparelho digestivo, ele é muito longo, né? Teoricamente é o maior órgão que a gente fala, tem a pele, mas tem o aparelho digestivo também, é um dos maiores órgãos que tem do aparelho do corpo, né? E ele tem, na verdade, a anatomia deles é diferente entre as pessoas? Assim, não a anatomia, mas o... ele tem, assim, dependendo do tamanho da pessoa, né, do tipo da pessoa, mais alta, mais baixa, ele pode variar. E a anatomia também. Tá. E isso também vai influenciar na nossa discussão de hoje, que é o intestino preso, né? E o que é a constipação intestinal? Legal. Essa constipação é o seguinte, a gente tem como definir, primeiro, o que é um hábito intestinal normal. Tá. Então, às vezes a pessoa acha que tem que ir no banheiro todo dia obrigatoriamente. Não, é bom ir no banheiro todo dia, a pessoa fica satisfeita, ela acaba ficando com uma saciedade, né, boa, ou seja, a barriga acaba distendendo menos. Feliz, né? Fica feliz da vida. Mas o intestino ele pode funcionar 3 vezes ao dia, que não é intestino solto. 4 vezes ao dia a gente já começa a colocar dentro do intestino solto. E depende da consistência das fezes também, da consistência também. Da consistência das fezes também pode ser mais solta, mais pastosa. Tem uma escala, chama escala de Bristol, né? Que depois o pessoal pode procurar para ver a consistência das fezes. E também, uma vez a cada 3 dias é considerado normal. Desde que a pessoa não faça muito esforço, não sangre, não doe, não fique muito tempo no banheiro. Então, uma vez a cada 3 dias também é considerado intestino normal. Então, uma vez a cada 4 já é considerado intestino preso. Então, acho que a pessoa às vezes quer ir no banheiro todo dia e se obriga a ir no banheiro todo dia, sendo que se ela vai uma vez a cada 2 dias, sem força, sem uma força excessiva, vamos dizer assim, sem machucar, sem sangrar, sem ter nenhuma alteração, é considerado normal. Sem ter nenhum desconforto, né? A pessoa pode. E qual que é a taxa de prevalência da constipação? A constipação ela é mais em mulheres, né? Eu acho que assim, os homens podem ter, mas é a grande maioria das mulheres. E tem a ver com hormônio ou não? Eu acho que a parte hormonal da mulher pode influenciar, sim, né? Às vezes a mulher está entrando mais na parte da menopausa, às vezes pode ficar mais constipada, às vezes ela está na gravidez, às vezes tem gente também, que fica um pouco mais. Tem a parte também do neném, que às vezes pode, né, deixar o intestino um pouco mais comprimido de um lado ou do outro, pode interferir, mas geralmente a parte hormonal ela pode interferir. Mas a mulher, na grande maioria das vezes, eu acho que a grande maioria das pessoas, 60%, 70% são mulheres no consultório,
Eu acho que é mais a parte comportamental. Isso é uma coisa legal que eu até falei para você que vale a pena a gente conversar. Tá. Que é assim, o intestino ele precisa de água, líquidos, Sim, fibras e exercício básico. Isso aí precisa para todo mundo. E a hora de ir no banheiro, que é a hora que você sente vontade de ir no banheiro, é a hora que o intestino está formado na melhor consistência, no melhor momento para ir no banheiro. Tá. Então eu acho que a grande maioria, e principalmente são as mulheres, porque o homem vai no banheiro no shopping, no posto de gasolina, lugar, né? Se eu quiser ir no banheiro agora, eu vou pedir licença e vou no banheiro. E ele importa menos, vamos dizer assim. As mulheres acabam assim, esperando para ir no banheiro em casa. Aí, às vezes, ela não vai no trabalho porque fica com medo de alguém entrar e sentir o cheiro e ver que ela foi no banheiro, né? Ela não quer ir fora de casa por causa, às vezes, por causa da higiene. Então, isso acaba desde criança. Então, quanto mais você segura para ir no banheiro, então deu vontade, tem que ir. Eu acho que assim, as mulheres constipadas, quando começa a trabalhar para tratar a constipação, deu vontade, tem que ir. Essa acho que é a regra número 1. Porque o intestino está formando as fezes estão na consistência ideal, elas estão lá embaixo no reto, que é a parte final do intestino, que é onde ela sente aquela vontade de ir, né? Que é a sensação de evacuação. E aí, ela indo nessa hora, ela consegue ir no banheiro bem. Quando ela segura para ir no banheiro, o intestino grosso é como se fosse uma bolsa para absorver água, tudo, absortiva, né? vamos dizer assim. Então, ela absorve água, né, os líquidos e nutrientes. Então, cada vez que ela absorve, as fezes ficam mais ressecadas, que são aquelas fezes em forma de cabritinho que as pessoas falam. E uma coisa que é interessante, que a gente fala pouco, é o seguinte... Quando as fezes chegam lá embaixo e dá vontade de ir no banheiro e a pessoa não vai, as fezes normalmente não ficam no reto. Ela sobe para o sigmoide de novo. Ela volta, Ela volta. Entendi. Aí a pessoa para de sentir aquela sensação. Aí depois, mais tarde, tem vontade de novo. Ela não vai. Então aquilo acaba... Ela pode até acumular no reto. Mas as fezes necessariamente ficam no sigmoide. Porque se ela ficasse no reto, ela ficaria com vontade, né? Mais vontade. Quando ela fica com muita vontade, ela desce pro reto e o reto vai aumentando. Então, ela, às vezes, com o tempo, ela vai perdendo a complacência do reto. Ou seja, o reto vai ficando mais largo e ela acumula mais fezes. Entendi. E aí acaba tendo mais... E aí acaba ficando mais constipada, mais difícil, entendeu? Porque ele mais dilatado, ele não vai ter aquela força para... A força para ir, e ou seja, vai precisar de mais fezes, da próxima vez mais fezes, e ela vai ficando cada vez mais tempo e mais constipada. Outra coisa errada também é aquilo da pessoa, as mulheres às vezes querem ir no banheiro e sentam 2 segundos e já vão embora. Então, mas a gente tem que ter o hábito de sentar e ficar? É isso, 10 minutos, no máximo 15 minutos. Também você pode ficar no celular. 40 minutos é ruim. Mas o que acontece? A fisiologia do intestino as fezes chegaram lá embaixo no intestino reto. Passou pelo intestino grosso, chegou no reto. Dá aquela vontade no banheiro. A pessoa, tô com vontade no banheiro. Aí ela vai no banheiro na hora, aí ela evacua aquela quantidade de fezes que está no reto e no sigmoide até um pouco. Aí o que acontece? Fez a primeira evacuação, espera. Porque o sigmoide está trabalhando, ele joga mais fezes. Entendi. Então, e aí você vai mais um pouco. Uhum. Em 10 minutos, acabou a vontade, levanta e vai embora. Tá. Você ir rápido, o que acontece? Você vai rápido e sai tudo que está lá embaixo, mas você não deu tempo do sigmoide jogar de novo aquelas fezes. Aí você foi menos. E aí aquelas fezes que você não foi e que desceu para o reto, ela volta para o sigmoide. Daí vai ficando absorvida e vai constipando. Então, eu acho que uma coisa legal de falar aqui, que eu acho que às vezes eu falo no consultório, mas às vezes a gente não consegue conversar, é: 1, deu vontade no banheiro, tem que ir. 2, foi, não fica 1 segundo e sai e vai embora. Fica um tempinho, né? Fica, faz a primeira evacuação, espera, dá uns 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Deu vontade de novo? Vai de novo. Aí pronto. Entendi. Vai. Porque isso é que eu acho que com o tempo, você fazendo isso durante 10, 15, 20, 30 anos, o seu intestino vai ficar com a musculatura dele... mais forte. Não, é menos forte, vamos dizer assim. Ele vai atrofiando a musculatura, entendeu? É igual você pegar uma pessoa normal, que não tem problema na perna, e botar numa cadeira de roda e levantar ela daqui a 1 ano, ela não vai conseguir andar. O intestino é a mesma coisa. Você não vai acostumando ele a funcionar, ele vai ficando fraco. Entendi. E aí, lá na frente, perdendo a força, né? Vai perdendo a força. Tá. E existem tipos de constipação ou não? A constipação é o intestino preso. Sim. Tá?
O que causa constipação são diferentes causas. São diferentes. Então tem a pessoa que não come tanta... Tem pessoa que come muita fibra e pouco líquido. Daí também constipa, né? Tem pessoa que toma muito líquido e come pouca fibra, também pode ter um intestino mais preso. As mulheres, essa parte de segurar é mais comportamental. Tá. E tem a parte funcional e anatômica. Tem pessoas, por exemplo, as mulheres pós-parto, 1, 2, 3 partos, a musculatura pélvica vai ficando fraca. Isso pode comprometer. Tá. Tem pessoas que têm pouca sensibilidade, como eu digo, a região do reto e do ânus, ela é muito sensível, tem muito nervo ali. Tá. Tanto é que a gente sabe, por exemplo, quando é gases, quando é fezes líquidas e quando é fezes normais. Se você está aqui, você tem uma diarreia, de repente, você vai saber, as fezes são líquidas. Você já percebe, se prepara, né? você percebe de tanta sensibilidade. Eu vou soltar gases, porque você percebe que ali não é fezes, é gases. Pra você entender a sensibilidade da região. Então, essa área, quando ela tem algum problema de inervação, como tem umas crianças que têm uma doença chamada doença de Hirschsprung, que é uma doença que tem uma pouca inervação. Então, ela chega às fezes, mas ela não sente. Então, ela vai acumulando fezes e elas tendem a ter uma constipação por causa desse problema. Então, é outra. Mas a pessoa ela pode, quando tiver mais velha, perder um pouco dessa inervação? Pode, como qualquer parte do corpo. Às vezes a musculatura fica fraca. Às vezes pessoas diabéticas que têm... O diabetes compromete a parte de sensibilidade. Pode ter esse problema. Tem pessoas, às vezes, constipadas crônicas que seguram tanto as fezes que chega lá na frente, o reto fica tão largo, igual eu falei, que ele perde a complacência, também perde a sensibilidade. E tem as pessoas também pós-parto, também que tem essa fraqueza, que às vezes essa musculatura vai causando uma alteração e pode causar um problema chamado anismo, que é um bloqueio evacuatório. E aí podem ter algumas causas, que aí você tem que, às vezes, são cirúrgicas, outras clínicas que podem alterar isso aí. Né? Então, a gente vai... As mulheres, geralmente, elas são mais ansiosas, né? Tem, assim, algumas problemas mais psicológicos e isso influencia, né, no intestino. Influencia. Pode influenciar tanto para soltar quanto para prender. E a gente tem, às vezes, a síndrome do colo irritável, por exemplo, que é uma das causas. Tem os critérios de Roma, que ela pode soltar ou prender. Tem vários critérios. A ansiedade é a base disso aí. Tudo então é ansiedade? Não, mas tem algumas coisas que a gente está trabalhando e está vendo os trabalhos e que sabe. Por exemplo, doença inflamatória intestinal, a base é a ansiedade. Síndrome do colo irritável também, a base é a ansiedade. E a constipação pode fazer parte desse processo. E, na verdade, a prisão de ventre, né, a constipação intestinal, tem muito mais a ver com comportamento e com o estilo de vida da pessoa, né? Exatamente, é isso. Assim, comer direito, inserir mais fibras, né? Frutas, verduras. 80-85%. Tomar água suficiente. Muita gente não toma água. Muita gente toma muito menos água do que a gente pensa. Tem uns aplicativos agora, né? Já vi. Tenta fazer um teste, botar um aplicativo para você tomar 2 litros d'água em 24 horas. Você não vai parar de tomar água o dia inteiro. Aí você vai perceber o quanto que você toma, quanto pouca água você toma. Então, assim, tem que deixar mesmo. Aquele negócio de deixar a garrafinha do lado, o copo d'água para você tomar, porque às vezes a gente começa a trabalhar e não passou a manhã inteira você não tomou um copo d'água. Então, assim, acho que isso E a base é o que você falou, fibra. Líquidos em geral. E exercício é o que resolve a grande maioria das coisas. E aí, esses outros 20 e poucos por cento, a gente vai vendo se tem alguma coisa a mais, né? E a ideia é isso. Você, por exemplo, fez exercício, dá vontade de ir no banheiro, às vezes não vai porque está na academia, vai até chegar. Viagem. As mulheres vão viajar, não vão no banheiro fora de casa. Entendeu? E tem que dar um jeito no banheiro, vai a hora que, sei lá, o namorado saiu, dá um jeito, vai em outro lugar, mas tem que ir, porque senão você vai ficar 4, 5 dias sem ir no banheiro, voltou, aí tá muito ressecado, aí precisa fazer laxante, precisa tomar um monte de coisa, dá dor, dá cólica. Dá gases, né? Dá gases, né? E quem não tem vontade no banheiro, como faz? Então, é isso que a vontade no banheiro faz parte do corpo humano. Todo mundo tem vontade. Mas se a pessoa passar 3 dias, ela não tem vontade. Aí que tá. Aí você precisa estimular. Ou com um supositório de glicerina, ou com um laxante. O grande problema dos laxantes, tem que tomar cuidado, é que quando você não vai no banheiro e as fezes ficam acumuladas, elas ficam mais ressecadas. Então, o lado esquerdo do corpo sigmoide, o reto, as fezes já passaram por todo o intestino grosso, vão absorvendo água, elas estão mais sólidas do lado esquerdo. O problema do laxante é que se você tomar laxante,
ele vai forçar seu intestino a funcionar, só que você está com uma rolha de fezes. Então dá uma dor absurda. Então, às vezes, o que precisa? A gente, às vezes, fazer um supositório de glicerina. Para amolecer, né? Para sair, ou um laxante, um flit enema, para sair aquelas fezes mais duras de baixo. Tá. E depois você retomar. Então, vale a pena procurar um coloproctologista, porque, às vezes, o intestino está tão preso que você precisa de ajuda de remédios para funcionar. Agora, tem gente que toma, por exemplo... E os remédios que a gente tem passado mais hoje nem são considerados tanto remédios, é mais as fibras concentradas, que são os emolientes que a gente fala. Isso para absorver a água. É isso. O que faz? Ele absorve a água para as fezes ficarem mais hidratadas, moldar o cólon, porque a gente não absorve aquelas fibras, né? Então, molda o cólon para ele poder ter o peristaltismo suficiente para poder fazer aquelas fezes ir para frente. Porque quando as fezes estão muito de cabritinho, elas são pequenininhas, então o colo precisa fazer muito mais força para jogar aquilo para frente. Por isso que a gente precisa de fibra. E quando a gente não tem fibra suficiente na dieta, a gente tem que suplementar. Agora, o remédio, então, para ir no banheiro faz mal? Não, não faz mal, mas o procto tem que ajustar isso, porque às vezes a gente faz um rodízio, para você também não ir acostumando em tomar só um remédio, né? E as pessoas, elas têm a mania de se automedicar, né? Esse é um problema também, Esse né? é um problema, porque às vezes você usa medicações anos, e aí às vezes você toma um comprimido, 2, 3, 4 e vai tomar. E daí, você usando muitos laxantes, o seu intestino, ele para de funcionar também, né? É o que eu falei, você Mas tem que como reverter? Tem como reverter. Então a gente começa, é um trabalho, né? Às vezes a pessoa vai no consultório, sou constipado, exato. Sou constipado há 30 anos, não é da noite pro dia que ele vai resolver. Mas a gente vai tentando, com remédios, fazer o intestino funcionar de uma maneira mais natural, como as fibras concentradas. Um laxante ou outro a gente passa para poder ajudar. Então, por exemplo, o que a gente faz? O consenso. Deu 4 dias, não foi? Usa o que você está acostumado. Mas você tem que ir no procto para ele ajustar essa transformação do seu intestino. Junto da nutricionista, que a gente, né? Todo consultório a gente tem uma nutri para poder ajudar. Na dieta, isso, né? Na dieta. E a gente tem que falar, porque na medicina tem muito pouca nutrição dentro do currículo. Então, assim, não chega nem aos pés do que a gente vai orientar do que as nutricionistas. Então, a gente tem, lá no consultório eu tenho também. Então, a gente acaba orientando com a Nutri. Óbvio que eu passo o básico que precisa, mas a Nutri... Tem os alimentos também mais laxativos, né? Que você vai adaptar na rotina da pessoa. A gente no consultório não vai fazer essa adaptação, né? Porque na verdade nem dá tempo, né? Exatamente, você vai fazer... isso. Você não tem nem como fazer. Então a gente acaba fazendo isso. Acaba juntando remédio, a nutrição e exercício. E aí vai tentando tirar os remédios aos poucos para poder a coisa funcionar. E o cigarro, ele influencia no intestino? Então, a gente tem os receptores nicotínicos, né? Isso é até ruim a gente falar, mas por quê? Porque o cigarro, os receptores nicotínicos fazem o intestino funcionar. Entendi. Então, assim, não é que é para fumar para o seu intestino funcionar. Mas, quando você fuma, a pessoa gosta de fumar no banheiro, porque os receptores nicotínicos da nicotina estimulam o intestino. Então, isso tem gente vicia também, né? É a pior coisa do mundo. Você vai acabar com o seu pulmão, para o seu intestino funcionar? Não. Então, assim, o cigarro acaba influenciando isso. Mas é óbvio que a gente tenta, né, fazer de uma maneira que a pessoa acaba até parando de fumar e o intestino funcionando. Mas acaba influenciando, sim. Nisso, né? Existe algum fator genético relacionado à constipação? Algum polimorfismo? Alguma... acaba existindo a parte, por exemplo, desde a parte anatômica, por exemplo, intestino mais longos, por exemplo, que tem as pessoas que têm um cólon redundante, né? Como que é esse cólon redundante? O cólon redundante, às vezes, a pessoa tem uma certa altura, mas o cólon é maior do que o padrão para aquela pessoa. Então, às vezes, tem um sigmoide redundante, que é um sigmoide que dá várias voltas. Isso acaba fazendo uma constipação. Tem a cólon transverso, que é a parte do meio do intestino. Às vezes, ele é muito maior do que o normal. Isso, quanto maior o cólon, mais tempo as fezes vão demorar para passar. Então, vai ser mais... Ela pode até sair do padrão, mas a gente acaba adaptando a isso, né? Tem a parte genética, que a gente fala, às vezes, tem a parte da inércia colônica. Tem gente que a inervação do cólon acaba sendo mais comprometida e ela é mais constipada. E tem alguns outros fatores assim que podem acabar, por outras doenças genéticas, que acabam influenciando, né? E esse cólon redundante, aí o tratamento é o mesmo? O tratamento é o mesmo, mas pode ser que em algum momento a gente precise operar. Último caso. Constipação
a última opção é a cirurgia. Mas como que vocês definem essa? A gente às vezes tem um exame chamado enema opaco, que é um raio-x contrastado do intestino. Tá. Que a gente vê o tamanho, tem um padrão normal e às vezes a gente consegue ver como que ele está. Pela colonoscopia a gente vê por dentro. Pela tomografia a gente tem uma ideia, mas esse exame chamado enema opaco é um exame contrastado que a gente vê exatamente o tamanho e a forma. E a gente aí consegue, dentro disso, ver um padrão e às vezes quando está muito maior do que o normal e a pessoa já fez de tudo para o intestino funcionar, a indicação cirúrgica. Aí às vezes tem uma indicação cirúrgica. Mas aí a gente precisa pelo menos aí de 1 ano a 2 anos tratando clinicamente para começar a pensar em cirurgia. Tipo, a última opção, né? A grande maioria das vezes é fator dietético, falta de ingesta líquida, falta de exercício, sobrepeso. A gente vai tentando manejar isso. Medicamento. Tem muitos medicamentos que influenciam, né? Tem. Medicamento psiquiátrico influencia bastante, né? Que às vezes são ansiolíticos, às vezes acaba... Diminui os movimentos, né? Acaba diminuindo os movimentos peristálticos. A pessoa que usa muito medicamentos psiquiátricos, ela também pode ter uma constipação medicamentosa. Então, às vezes, por exemplo, você vai operar, às vezes não vai adiantar. Então, a gente precisa tentar achar uma maneira, e a gente trabalha isso junto com o psiquiatra, de tentar ajustar a medicação, ajustar a medicação para o intestino. Então, às vezes eu preciso passar um remédio, às vezes só com dieta e líquido não vai resolver. Vai resolver porque tem ação de outro medicamento. Às vezes a gente precisa ajudar com o medicamento. Na maioria das vezes a gente consegue resolver, mas tem os casos mais difíceis mesmo. Né? E... Quais doenças podem ocorrer, assim, decorrentes da constipação? Tem alguma coisa mais grave? Não, assim, a constipação, ela acaba não causando grandes problemas, né? Graves. Câncer, tumor, essas coisas não. O que vai causar é uma alteração do seu hábito do diário, vai interferir na sua qualidade de vida, vai deixar você, às vezes, insatisfeita, constipada, gases, distendida. Então, isso vai. E isso, às vezes, acaba causando esse intestino maior, que pode causar essa constipação. E isso acaba interferindo. Então, ela não vai causar nada muito grave, mas ela vai interferir no seu dia a dia, que aí isso pode gerar outros problemas. E para as mulheres também é muito ruim, né? Porque, às vezes, ela acorda... sem barriga, né? E aí vai passando o dia, né? Agora, isso é uma coisa que a gente às vezes precisa conversar, que às vezes são pessoas magras. Que quando vão no banheiro, óbvio que elas vão ficar mais satisfeitas. Sim. Mas às vezes a pessoa se sente distendida, começa a comer mais fibra. Começa a tomar mais líquido. A barriga está fazendo muito barulho. Às vezes é normal. O barulho, o ruído do aéreo, que é o barulho da barriga, às vezes ele pode ser normal. Não tem como você não ficar com barulho. É o intestino trabalhando né? E fazendo. Agora, ali é uma bolsa que armazena as fezes, você ir no banheiro, você fica satisfeito. Mas às vezes tem gente que às vezes quer ir no banheiro para ficar com a barriga menor, ou às vezes não é, a pessoa não está com uma distensão tão grande, tem pessoa com uma distensão muito grande. E nem está constipada, né? E nem está tão constipada. Então, assim, é isso. Às vezes, depois que você vai no banheiro, fica menos... né? Fica mais satisfeito com a barriga menor, mas não é isso também que vai interferir em grande dia a dia. E às vezes até as mulheres ou as meninas acabam tomando laxantes, né? E às vezes nem tá constipada, exatamente, né? Às vezes é isso. Quero ficar com a barriga muito reta. Não precisa ficar tomando remédio para ir no banheiro para ficar com a barriga reta. É uma coisa normal do corpo, né? Mas isso as pessoas também que têm essa vontade de ir no banheiro todo dia. É o que eu tô falando, não precisa ir no banheiro todo dia. É óbvio que você vai se sentir melhor. Mas, se puder ir, ótimo, é legal. Mas também se for uma vez a cada 2 dias, não é para ficar preocupado. Entendi. Entendeu? As crianças, elas têm bastante constipação? Então, as crianças, a grande maioria das vezes, a não ser que seja um problema desse, essa doença de Hirschsprung, que é uma doença com alteração da parte nervosa, do reto baixo, ou um megacólon idiopático, que a gente fala que é um megacólon, que a gente não sabe a causa, às vezes a criança nasceu com o intestino com uma inervação comprometida e tem muito maior. A grande maioria das crianças é isso, é comer mais carboidrato, comer mais farinha de trigo, beber pouca água, fazer pouco exercício. Muitas vezes é a alimentação mesmo das crianças, né? E muitas crianças hoje em dia ficam muito tempo no tablet, na TV. Exatamente. Em vez de estar fazendo esporte, tá jogando videogame, comendo salgadinho, bolacha, bebe pouca água, o intestino vai ficar preso. Né? É que, na verdade, assim, as mães, os pais, né, as babás, que hoje em dia muitas crianças são cuidadas por babás, né? Tinham que ficar atenta à quantidade de água, né? Que às vezes nem percebe. A gente não percebe nem se a gente bebe, quanto mais a criança, né? É isso, é o que eu acho. Eu acho que o líquido é o principal. Então, assim,
Tem alguns trabalhos que pegam assim, pessoas constipadas. E você não muda nada na dieta. Você só obriga aquela pessoa a tomar 1,5 litro, 2 litros de água por dia. 80% melhora o hábito intestinal. Só tomando só na líquido, quantidade só aumentando. Deve ver isso no consultório direto. Né? Não, tem gente que... tem uma menina lá que eu atendi que bebia só água no bebedouro, pouquinho. É isso. E não bebe e água. acha que bebeu, sei lá... Não, e a água, né? Não é... Lógico que os outros líquidos têm água, mas assim, o principal é a água. É a água, né? E aí acaba, por exemplo, a pessoa constipada, uma coisa puxando, aí começa a ter doença hemorroidária. A constipação é a principal causa de doença hemorroidária. Porque o esforço evacuatório acaba causando a doença hemorroidária. A doença hemorroidária é a... a hemorroida, o plexo hemorroidário são as veias... O plexo venoso do final do intestino. Ali tem uma veia e uma artéria que chegam no final do intestino. E ali elas são terminais. Então, a artéria chega, a veia sobe. E aí, com o tempo, você fazendo muito esforço, vai causando como se fossem umas varizes. E aí elas crescem a ponto de, às vezes, sangrar, sair para fora, que é o prolapso hemorroidário. E aí isso, às vezes, acaba incomodando. A grande maioria das pessoas tem isso por constipação, de tanto ficar fazendo força para ir no banheiro. Atleta também que levanta muito peso, pode ter por outro motivo, que aumenta a pressão intraabdominal, e pode ter. As mulheres grávidas, por quê? Porque acaba, às vezes, o neném está dentro da barriga, empurrando. O sangue tem tem uma pressão maior para voltar, acaba tendo aquela pressão, acaba causando a doença hemorroidária. Então é isso. E mas a pessoa constipada tem, né? A doença hemorroidária, ela dificulta a pessoa ir no banheiro também ou não? Não. Isso é uma coisa boa para falar. Porque a pessoa fala, eu tenho hemorroida, por isso que eu tenho constipação. Entendi. Não. A doença hemorroidária, para falar a verdade, ela tem uma certa parcela na continência fecal, que é segurar as fezes. Então, por exemplo, uma pessoa muito idosa, que já teve cirurgias de hemorroida durante a vida, que já teve 5 filhos, tem um comprometimento da musculatura esfincteriana, que é do esfíncter lá embaixo. Às vezes tem uma hemorroida um pouquinho maior. Você tem que tomar cuidado, porque se você tirar essa hemorroida, pode começar a ter escape fecal. Entendi. Então ela tem uma certa função na continência, mas não na paciente jovem. Não é que eu vou operar a hemorroida e vou ficar escapando fezes. Não. Em alguns casos específicos ela pode ajudar. E ela não interfere na constipação. Eu tenho hemorroida, por isso que eu sou com o intestino preso. Não. Na verdade, não interfere. Ao contrário, na verdade. Exatamente. Você tem a doença hemorroidária provavelmente por sua constipação, pelo esforço de ficar tomando remédio, tentando ir, não conseguir ir, aquilo vai. Esse negócio de ficar muito tempo também no banheiro, sentar meia hora, celular, isso pode favorecer também aos pouquinhos, durante anos, o aparecimento de doença hemorroidária. E tem a parte genética. A doença hemorroidária, às vezes, é um desabamento daquelas veias do intestino final, do reto, que se prolapsa. E às vezes a pessoa, meu pai teve, minha mãe teve. Pode ter também a parte genética. A pessoa pode ter essa doença hemorroidária a vida inteira e não precisar operar? Pode. Para falar a verdade, é legal falar isso, porque a doença hemorroidária, ela não vai causar nada mais grave. O que ela incomoda é se ela está... E a doença hemorroidária sintomática que a gente opera hoje. Então, ela está sangrando todo dia, ou toda hora. Às vezes tem indicação cirúrgica. Ela é muito grande, tem que botar com o dedo para dentro. A gente, quando vai no banheiro, ela não volta sozinha. Tem que reduzir, porque ela é muito grande. Tem que operar, porque é incômodo, né? Às vezes a gente tem uma pele associada, chamada plicoma. Que às vezes você pode ter. Também incomoda fazer higiene, suja a roupa. Que fica outra sujo coisa, ali, exatamente. Também tem indicação, né? Então mas a doença hemorroidária em si hoje, a indicação é muito mais do paciente que do médico. Porque tem gente que tem uma doença hemorroidária um pouco maior, não sangra, não incomoda, não opera. Porque a cirurgia dói, dói para valer. Mas depois que passa a dor da cirurgia, vale a pena, porque estava incomodando. Então acho que hoje a indicação cirúrgica, a não ser aquela doença hemorroidária muito grande, é mais do paciente que do médico. A gente compartilha isso. Olha, às vezes as mulheres têm uma doença hemorroidária pequena, ou um plicoma, que é uma pele pequenininha, não compensa às vezes operar, porque você vai passar uma dor muito grande. Entendi. E provavelmente talvez ela apareça de novo. Então às vezes a gente tem que discutir bem isso. Se vale a pena mesmo, vale né? a pena, tem que estar muito ruim para você... vale a pena conversar com o proctologista para ver até que ponto vale a pena operar ou não. Né? E para a gente ir no proctologista, tem que ter alguma indicação ou a gente pode ir? Não, acho que assim, o proctologista, a principal indicação é a alteração do hábito intestinal, sangramento, alguma coisa diferente no intestino, dores abdominais que você não sabe, frequentes, né? Às vezes tem uma dor abdominal, toma um remédio, passou, mas assim... Sim,
Uma coisa que sempre... Muco, com alteração da consistência das fezes, que chama alteração do hábito intestinal. Então, intestino preso, solta, preso, solta, preso, solta. Tem que ver o que está acontecendo. Pessoas com sangramento, sem doença hemorroidária. Mesmo com doença hemorroidária, tem sangramento das fezes, tem que ir no procto. Ele precisa ver o que está acontecendo. Entendi. E hoje a gente tem uma indicação formal que antigamente era com 50 anos, hoje é com 45. Todo mundo com 45 anos precisa fazer uma colonoscopia como triagem para os pólipos intestinais. Então, os pólipos intestinais são umas verrugas que aparecem no intestino, são benignas, e ela pode aparecer principalmente após os 45. E essas verrugas, chamadas pólipos, tem alguns tipos que podem virar um câncer gastrointestinal, mas, né, câncer coloretal para frente. Mas você sabe que você está falando isso e eu tenho amigos e peguei já vários pacientes que antes dos 45 já fizeram a colono e já tiraram um pólipo. Exatamente. 2 pólipos. Isso vem crescendo muito, né? A dieta vem mudando, os embutidos enlatados, tem nitrosaminas, tem vários componentes conservantes, nitratos, eles podem aumentar essa proliferação da mucosa intestinal e propiciar os pólipos. Então, a gente vem vendo isso, né? O que eu vejo muito no... Fala. E a fibra é protetora, né? A gente tem um estudo muito clássico isso assim, pacientes do Ocidente e pacientes aqui da América e da África, por exemplo. Então, os africanos, eles comem muito mais fibras. Eles têm muito menos pólipos do que os pacientes aqui da América. Então, assim, a gente vai vendo isso e vê que a fibra, além de tudo, é uma protetora, né? Da mucosa gastrointestinal. E a fibra serve de alimento para a microbiota intestinal, né? Que a gente tem trilhões de bactérias, né? Não só bactérias, vírus, parasitas, né? Tudo. Então, a gente acaba protegendo, né? E por isso que a gente precisa tratar com os probióticos e tentar restabelecer essa flora gastrointestinal para também... A flora... intestinal para poder o intestino voltar a funcionar bem, né? E esse pólipo que você falou, ele forma por quê? O que acontece? Então, a mucosa do intestino, ela tem uma proliferação muito rápida. Então, assim, cada 7, 10 dias muda todas as células da mucosa do intestino. E numa dessas, ela tem um erro genético... De divisão celular. E aí acaba causando... como se fosse um tumorzinho Exatamente, é um tumorzinho benigno. Que a princípio é benigno, mas pode virar uma coisa ruim. Então, isso a gente começou a ver que pacientes com 60, 65, 70 anos começaram a aparecer os tumores coloretais. E aí foi se estudando e vendo que esses tumores coloretais vinham dos pólipos. E que os pólipos começaram a aparecer com 50, pequenos. E foi fazendo exame e vendo isso. Então, a gente viu que demora de 5 a 10 anos para virar um câncer. E aí a gente foi vendo e triou uma data limite para você fazer a colono para poder prevenir esses pólipos. Então, viu que 50. Hoje, a gente já baixou para 45, que viu que muita gente está tendo pólipo mais cedo. E aí, isso a gente começou a fazer para prevenir o coloretal mais para frente. Entendeu? Mas você acha que foi realmente a mudança da dieta que fez o aparecimento desse pólipo mais cedo ou o diagnóstico mais cedo? Não, eu acho que a gente acabou se somando... Os estudos, né? Os estudos, eu acho que é mais as dietas mesmo. Eu acho que a dieta influenciou mais do que a parte genética, vamos dizer assim. Eu acho que a mudança de dieta, estilo de qualidade vida de também, estilo de vida, estresse, isso vai causando. Então, hoje a gente tem muito mais doença inflamatória do que antes, né? Porque está diagnosticando mais? Talvez, mas... O estilo de vida hoje nessa correria, as pessoas têm causado mais ansiedade, têm sentido mais ansiosas e isso tem causado outros problemas. A doença inflamatória intestinal é uma doença também que causa, se você não tratar, pode aumentar o risco de câncer coloretal mais para frente. Tá? É outra coisa que precisa ver. Na verdade, para a saúde, né, como um todo, a saúde intestinal, a gente tem que ter... São vários pilares, né? Alimentação, sono, estresse. Então, é um controle de atividade física. Então, é um controle de tudo isso, né? Que vai fazer com que você tenha realmente saúde e previna as doenças, né? Assim, para a gente ter uma velhice com o intestino mais saudável, né? O que a gente tem que fazer para a gente prevenir essa parte de constipação, ou até ao contrário, né, diarreia, que muitas pessoas idosas têm, né? O que a gente tem que... Eu acho que sim, é isso. A base, acho que é dieta com bastante líquido, fibra, exercício, né? Procurar um procto aos 45 para você já vendo se você tem uma
predisposição a ter pólipos ou não. Tá. A gente acabar... as medicações vão acabar fazendo parte, né? A paciente que for mais velha, ela acaba tendo que tomar mais medicamento para ajustar e a gente às vezes pode ir associando um ou outro remédio para o seu intestino funcionar melhor. Tá. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que é mais a parte nutricional que eu acho que influencia bastante. Né? E quanto mais saudável a gente for, menos medicamento a gente Obesidade, vai tomar. Né? Que hoje em dia né? A gente tá, ela a cirurgia bariátrica, ela... né? Então, tem melhorado muito a qualidade de vida daqueles obesos mórbidos, né? E em compensação tem melhorado muito também a parte intestinal. É que a bariátrica às vezes muda um pouquinho, mexe no intestino, então acaba aí soltando mais e acaba isso a gente tendo que compensar. Mas ela melhora muito a qualidade de vida, né? E a obesidade, ela dificulta... Dificulta muito, né? Ela é inflamatória, né? Inflamatória, tem as doenças diverticulares, né? Que pode aparecer também, isso é uma coisa que é uma na doença obesidade benigna. É mais comum? Eu acho que a doença diverticular ela vai aparecer em todo mundo. Então, todo mundo vai ter essa doença diverticular se viver até 100 anos. Tá. Quanto mais constipado, mais chance você ter a doença diverticular mais cedo. Tá. Então, o intestino funcionando melhor ajuda a prolongar o aparecimento dessa doença reticular, mas não é necessariamente uma regra. E os obesos tendem a ter uma dieta mais à base de carboidratos, farinha de trigo, então é mais constipado, mais esforço, então isso acaba influenciando. O peso é maior também, então né? acaba influenciando, mas é uma coisa. Então eu acho que é isso que eu acho que pode influenciar. Uma coisa legal também de falar, você está falando da constipação, que senão eu acho que eu vou esquecer. Uma coisa que mudou muito hoje na parte da proctologia é a higiene anal. Eu ia perguntar disso. Isso tem mudado muito. Eu vi uma vez na internet alguém explicando, né? Então, o que é? O ideal é você ir no banheiro e usar ducha higiênica. Água. Por quê? O papel higiênico, ele não limpa completamente. Acaba ficando uma sujicidade ali, residual. E ele também, a pessoa passa... machuca. Isso que eu ia falar. Machuca, né? E ele tem um talquinho para ele não grudar, ele tem ali um componente químico. Então, assim, o papel higiênico, se não tiver outra... Óbvio, se não tiver em tem que casa, usar. né? Mas o ideal é todo mundo ter uma ducha higiênica ou ir no banheiro e tomar banho. E lavar só com água. Sabão não? A água é o melhor... Sério? Sério, então. É isso que eu ia falar, sabia? Então, o que acontece? O sabonete normal, ele faz a saponificação. O que é? Ele tira a gordura da pele. Até que a gente que é cirurgião tem a pele muito ressecada porque escova com aquele sabão. Eu uso Protex, eu uso esse sabão, às vezes é sabão ginecológico. Ele resseca a região anal. Quando ele resseca a região anal, ele causa uma descamação, uma dermatite. Isso causa coceira, microfissurinhas machucadinhos, isso dá coceira. Acaba causando uma dermatite, que fica aquela área mais úmida por causa que é aquela tentativa de cicatrização. Acaba causando assadura. Então ele acaba comprometendo a parte orificial, que a gente fala. E acaba irritando. O ideal é a gente ir no banheiro e usar a ducha higiênica só. E enxugar com papel higiênico. Às vezes tem gente que usa até toalhinha, que usa só para aquilo. Ou às vezes tem um sabão específico também que lançaram no mercado para pessoa que não consegue. Tem gente que não consegue. Eu tenho que lavar com sabão. Eu acho que eu não consigo também. Então tem um sabãozinho específico para isso, porque tem pessoa que não consegue. A água é mais do que suficiente. Toma banho normal e lava a região anal com água. Pronto, acabou. Esse é o ideal. Então, é aí que tá. Esse é o problema. Compra o sabão, então, né? Então tem um sabãozinho específico para essa região que ele não causa tanto essa, vamos dizer assim, ele não tira tanta desidratação e esse olhinho que é da pele normal. Né? Proteção da pele. Mas até a pele mesmo, né? A gente não fica pode... ressecado. Se você ficar lavando a mão 10 vezes por dia, vai ficar ressecado, vai causar aquelas coisas. Então, isso é uma coisa legal falar. Então, assim, é uma coisa que a gente tem mudado. E isso ajuda demais. A gente chega com prurido anal, coceira, e vai ver é só uma dermatite. Entendi. Por excesso de sabão. Lava 10 vezes, fica lá e nunca fica limpo, não fica mesmo. Porque acaba sujando a roupa por causa de uma secreção causada pela dermatite anal. E você tirando o sabão, passando esse produto e acabando mesmo com essa... higiene com papel higiênico demais, melhora muito. Até o lenço umedecido a gente tenta evitar. O lenço. Porque o lenço umedecido mais neutro, que seja, tem um produto ali. Químico, né? Então, assim, o ideal, talvez, limpa o lenço umedecido e depois lava, entendeu? Ou se não deixa o lenço para quando papel higiênico molhado sair, né? é melhor do que o papel higiênico seco, por exemplo. Depois enxuga.
Ou usa o lenço quando for sair de casa, né? Exato. Às vezes que não tem condição, jeito, exatamente, né? entendeu? Tá. É isso. E às vezes a pessoa limpa e parece que não limpou. Que sempre fica um negocinho ali. Porque às vezes tem essa dermatite. Às vezes tem uma pele que eu te falei chamada plicoma, que às vezes ela aumenta essa sujidade. Aí tem indicação cirúrgica, porque o plicoma às vezes ele não diminui a ponto de sumir. Fica uma pelinha, um excesso de pele. Tá. Aí às vezes tem que tirar. Às vezes também a pessoa não evacuou tudo, né? Às vezes não evacuou tudo. Às vezes tem essa escape, tem que ver se é sujeira por causa de escape ou sujeira por causa de alguma alteração. Na grande maioria das vezes, chega a pessoa que fala que está sujando a roupa. Isso. Aí você examina, tem uma dermatite, você tira o sabonete, lava só com água, resolve. Tá. Porque não fica mais aquela irritação. Entendi. Entendeu? Porque ali, aqueles machucadinhos, para cicatrizar, o corpo produz uma secreção. E essa secreção que acaba, às vezes, sujando a roupa, entendeu? E principalmente criança também, né? Que a pele é muito sensível, né? Muito sensível. Então, às vezes, usa lenço umedecido em criança, usa, mas... Na minha época era aquele papel higiênico rosa, lembra? Aquilo lá é uma lixa, né? Aquilo ali era... Aquele papel higiênico rosa é uma lixada só, mas... Então tá. Mas vamos só assim... Vamos resumir aqui para a gente ter um hábito intestinal saudável, né? Não ter constipação e ter uma vida intestinal mais saudável quando a gente estiver mais velho também, né? Uma prevenção, né? O que a gente tem que fazer? Eu acho que é mais... Alimentação, fibra, frutas, água. Fibra, líquidos, em geral, água principalmente. Diminuir os alimentos processados, industrializados, carboidrato refinado. É isso. Né? Ter uma boa higiene do local, né? Não segurar, e na hora que der vontade. Ir no banheiro, ficar um tempo lá também. Ficar lá de 10 minutos, pelo menos. Para não sair o povo é apressado, né? Pode apostar. A pessoa sai do banheiro e já sai com vontade. Deu 15 minutos, ela deu vontade de novo. Ela não vai voltar. Imagina, se a mulher não vai voltar. Não vai. Já tomou banho, né? Já tomou banho, ela não vai voltar. Toda arrumada, não vai. Então, precisa esperar. Mas entendeu? assim, se a pessoa acordar e ela não tiver com vontade, ela senta lá ou não? Não, só senta, quando tiver com vontade. Outra coisa, o café. Toma café, dá vontade no banheiro. Dá, porque o café é estimulante, né? Ele estimula o intestino. Então, assim, tomou banho, tomou café, deu vontade no banheiro, ela não vai, porque ela tá saindo de casa. Não, tem que ir. Calma. Ou então toma café e depois toma banho. Ou então acorda mais cedo, né? Acorda mais cedo, entendeu? Mas tem que ir. Eu entendi. E de manhã as pessoas vão mais no banheiro mesmo ou não? Vão por causa disso. Acho que ela, por exemplo, você ficou em jejum dormindo. Tem um reflexo chamado gastrocólico, que é do estômago para o intestino. Então, isso nas criancinhas, nenenzinho, é muito aguçado. Ele mama, já faz cocô na fralda. Sim. Porque é muito aguçado. Por quê? Porque o estômago avisa para o intestino, esvazia que está chegando comida. Tá. Quando ele distende, ele manda esse reflexo e a pessoa vai no banheiro. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa acorda, toma banho, desce para tomar café. Quando ela põe comida no estômago e ele distende, dá vontade de ir no banheiro. Principalmente se estiver com café com leite e tal. É a hora de ir. Porque ali vai estar tudo pronto para você ir no banheiro. Para sair, acabei de tomar direitinho, banho. né? Acabou de tomar banho, não tem problema. Ou já ducha, usa papel higiênico molhado, usa da melhor maneira possível. Ou volta e toma outro banho se você quiser. Mas se você vai no banheiro depois do café da manhã, ou você toma mais cedo, toma banho depois, ou você se programa de ir no banheiro. Porque senão você sai de casa, você vai voltar na hora do almoço. Aí você não tá mais com vontade. Porque já voltou tudo, você tá. Aí você come. Aí você tem que sair rápido pro trabalho. Aí ou come no shopping, a mulher não quer ir no banheiro. Aí fica prendendo aquilo. Então, assim, é isso. Às vezes uma coisa que é simples se torna um problema para a vida da pessoa, né? E depois de 15, 20 anos, o intestino tá tão fraco que aí tem que operar para resolver o problema. Entendi. Entendeu? É isso aí. Né? Vocês ouviram, né, pessoal? Tem que fazer direitinho. Esse podcast vai acabar com o meu consultório, que agora ninguém vai mais me procurar. Não vai perguntar mais nada pra você. Não, já está resolvido, 90% no consultório. Mas isso o consultório de proctologia, a grande maioria é constipado, que são coisas que a gente vai ajustando. Tá. É óbvio que aí depois tem a fissura. E cada pessoa de um jeito, né? Então ela tem que ir adaptando para aquela pessoa, né? A alimentação, tudo tem que adaptar para cada um, né? Então tem que ir, viu, gente, no consultório de proctologia. E a Nutri também. E na Nutri também. É mesmo. Porque a alimentação é muito importante. Demais. Né? E para tudo, na verdade. Demais. Né? Muito legal. Dava pra gente ficar conversando mais tempo, né? Mas já acabou. Já? Acabou o tempo, ela vai matar a gente. Vamos combinar outro dia. Vamos. A gente fala de outras coisas. Se precisar, a gente vai conversando. Sim. Cada vez um tema assim, a gente vai discutindo, né? Um tema diferente.
Obrigada, Rodrigo. Imagina, um prazer. Foi um prazer receber você aqui. Uma justiça até a gente ajustar, né? Até o horário, né? Mas a gente conseguiu ajustar. O Rodrigo é muito ocupado, mas foi legal, né? Nada. Mas foi muito bom, viu? Obrigada, viu? Nada, obrigado a você. Prazer. Obrigada, gente. Estamos encerrando aqui mais um podcast Nutri Sem Filtro.